O suicídio em massa dos membros da seita Templo do Povo e o assassinato de um deputado e 3 jornalistas americanos na Guiana chocaram o mundo esta semana, e especialmente os Estados Unidos. As primeiras informações chegadas da Guiana diziam que 400 pessoas tinham morrido. Na sexta-feira à tarde, entretanto, o exército americano descobriu mais 365 corpos. E à noite do mesmo dia, o total chegava a mais de 900. Homens, mulheres e crianças. No episódio de hoje de ASMR, Crimes Reais, eu vou contar a história do massacre de Jonestown. Uma história sobre fé, sobre pertencimento e sobre até onde a mente humana pode ir quando acredita demais. Antes de existir Jonestown, existia um homem chamado Jim Jones. Ele nasceu em 1931 numa cidade pequena no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Sua infância foi marcada por pobreza, isolamento e um ambiente familiar instável. Seu pai era um veterano de guerra, com problemas de saúde e pouca presença emocional. Sua mãe era extremamente religiosa e acreditava que o filho tinha um destino especial. Desde cedo, Jones demonstrava interesse por religião. Ele visitava igrejas sozinho, observava cultos e imitava pastores. Ainda criança, já realizava pequenas cerimônias, chegando a simular funerais para animais mortos. Mas, junto disso, havia outro traço, um desejo claro de controle. Relatos da época mostram que ele gostava de liderar outras crianças, ditar regras e observar até onde conseguia influenciar. Na adolescência, ele desenvolveu 2 ideias centrais que nunca o abandonariam. A primeira era a religião e a segunda era a política. Jones se interessou por ideias socialistas, em uma época em que isso era altamente criticado nos Estados Unidos. Mas para ele essas ideias se conectavam. Ele via o cristianismo como um caminho para a igualdade social. E começou a construir uma mistura entre fé e ideologia. Nos anos de 1950, ele fundou a sua própria igreja. O nome era Templo do Povo. No começo, o que ele fazia funcionava. A igreja era diferente das outras. Enquanto muitas igrejas ainda eram segregadas, Jones promovia a integração racial. Negros e brancos sentavam juntos, comiam juntos e rezavam juntos. E isso era extremamente incomum para a época. Ele também organizava ações sociais, distribuía comida, ajudava famílias pobres e oferecia apoio para muitas pessoas, especialmente aquelas que se sentiam rejeitadas pela sociedade. O Templo do Povo era um refúgio e Jim Jones era mais do que um líder. Ele era alguém que via essas pessoas, que ouvia e que dizia: "Você importa". Mas ao mesmo tempo ele construía algo menos visível: controle. Nos cultos, Jones realizava curas espirituais. Pessoas diziam que eram curadas de doenças, problemas físicos e dores. Mais tarde, investigações mostrariam que muitas dessas curas eram encenadas, mas naquele momento, para quem estava ali, parecia real. E isso é importante porque não era apenas sobre acreditar, era sobre querer acreditar. Com o passar dos anos, o grupo cresceu e com o crescimento veio algo inevitável: a atenção. A mídia começou a observar e os ex-membros começaram a falar. Relatos começaram a surgir.
falando sobre punições, humilhação pública, de controle psicológico. Jones reagiu da forma que os líderes costumavam reagir. Ele não recuou, ele intensificou. Começou a dizer que haviam inimigos e que o governo e a imprensa e todos estavam contra eles. Ele dizia que o templo do povo estava sendo perseguido e isso criou uma divisão clara entre nós e eles. Quando essa divisão se fortaleceu, questionar ficou mais difícil. E em 1974, Jones tomou uma decisão definitiva: sair dos Estados Unidos. Ele escolheu um país pouco visado, com menos fiscalização: a Guiana, um território de floresta densa, isolado, longe de tudo. E lá ele conseguiu permissão para construir uma comunidade que seria totalmente dele. Esse lugar recebeu o nome de Jonestown. A partir de 1977, centenas de pessoas se mudaram para lá. Para muitos era o início de algo novo, uma sociedade diferente, mais justa e mais igualitária. Mas a realidade era mais complexa do que parecia. O cotidiano era rígido. As pessoas acordavam cedo e trabalhavam por longas horas na agricultura, na construção e na manutenção da comunidade. A comida era limitada e a privacidade quase não existia, assim como o tempo livre. À noite todos se reuniam para ouvir Jim Jones e ele falava por horas sobre política, sobre conspirações, sobre o fim do mundo, e pouco a pouco sua imagem mudava. Ele já não se apresentava apenas como pastor, mas como a única fonte de verdade, a única proteção, a única saída. Havia também guardas armados e relatos constantes de punições. Pessoas que questionavam eram expostas, humilhadas, punidas, e isso criava um ambiente onde pensar diferente era perigoso. Jones também realizava as chamadas noites brancas, simulações, situações de emergência onde todos precisavam provar sua lealdade. Em alguns casos era dito que todos iriam morrer, e depois era revelado que era apenas um teste. Mas esses testes tinham um efeito. Eles preparavam e normalizavam o impensável. Em 1978, familiares nos Estados Unidos começaram a pressionar as autoridades. Eles queriam respostas, queriam saber o que estava acontecendo em Jonestown. Foi então que Leo Ryan decidiu investigar. Ele viajou até a Guiana com uma equipe de jornalistas e a visita aconteceu em novembro de 78. No começo tudo parecia controlado. Os moradores diziam estar felizes, mas nem todos. Alguns se aproximaram discretamente e pediram ajuda. Disseram que queriam sair. E isso mudou completamente a situação. No dia seguinte, um grupo tentou deixar Jonestown. Na pista de pouso, foram atacados. Leo Ryan e outras 4 pessoas morreram. Enquanto isso, de volta a Jonestown, Jim Jones reunia todos. O momento que ele havia preparado há anos. Ele falou por muito tempo. Disse que não havia saída, que inimigos estavam chegando e que todos seriam destruídos, que havia apenas uma alternativa.
e ele chamou isso de suicídio revolucionário. Uma bebida foi preparada e distribuída. Relatos indicam que houve pressão, coerção e impedimento de fuga. E em um estado coletivo difícil de descrever, como se a realidade já tivesse sido alterada. Horas depois, silêncio. Quando autoridades chegaram, encontraram Jonestown sem vida. Jim Jones encontrado morto. Dos que estavam lá, apenas algumas dezenas sobreviveram. Alguns estavam escondidos, outros não estavam presentes naquele momento. Até hoje, Jonestown é estudado não apenas como um evento histórico, mas como um fenômeno humano, sobre influência, sobre pertencimento e sobre como a realidade pode ser moldada quando alguém controla tudo ao redor.